Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, é uma honra poder ser interlocutora de uma comunidade escolar como essa, uma escola que de fato sustenta, desde o ponto de vista da educação, o que alguns também fazemos desde a clínica, que é entender que a infância é um momento de estruturação, um momento em que não se está pronto e que as experiências de vida que vai se tendo ao longo da primeiríssima infância, quando se é bebê, depois quando se é uma criança propriamente dita e quando se é um adolescente, essas experiências que a gente vai tendo com um outro, que é um outro familiar, escolar, terapêutico, quando é necessário também, e cultural, são decisivas para quem alguém irá se tornar. E essa é a questão que nos convoca aqui. Todos aqui cuidamos, convivemos com crianças desde as diferentes funções. Nós estamos aqui num diálogo que é da família, da escola e eu do campo da saúde. Eu sou clínica, psicanalista que intervenho com a infância. Então, é um diálogo no qual nós vamos estar conversando sobre trocas de experiências que não partem de lugares simétricos, mas que são importantíssimas para que a gente possa pensar juntos o que é cuidar de um bebê, de uma criança e de um adolescente num mundo digital. É algo que impõe uma descontinuidade para nós. Isso que nós estamos vivendo é algo profundamente descontínuo e muito mais do que respostas prontas, talvez a gente tenha algumas experiências, ou seja, algo a gente sabe sobre bebês, crianças e adolescentes, e isso precisa ser considerado e não dá para jogar isso fora perante uma virada cultural. Algumas experiências a gente já foi colhendo e tendo com a digitalidade, certo? E nós também temos perguntas. Boas perguntas são muito bem-vindas, porque quando algo é novo, a melhor coisa que a gente pode fazer é se interrogar com complexidade diante do que a gente está vivendo, para que a gente possa pensar juntos. E eu fiquei muito emocionada chegando hoje aqui, porque, claro, me lembrei da última vez que eu vim. Vim justamente para falar das intoxicações eletrônicas num tempo pré-pandemia. Ou seja, isso não é de agora, isso vem nos acompanhando já há algum tempo. E certamente num momento pós-pandêmico, essa questão da virtualidade, da digitalidade, deu um salto exponencial. Ou seja, houve um efeito catalisador de todas essas questões, as quais se somam nos últimos tempos, nos últimos anos, também um novo salto tecnológico, que é a intromissão, vou dizer assim, a intromissão da inteligência artificial diretamente em todos os nossos dispositivos wireless. E isso produz uma nova virada, com os chats GPT, com sempre no cabeçalho de qualquer coisa, de qualquer informação que a gente vai procurar, uma resposta produzida por quem? Pela inteligência artificial. E cada vez que eu vejo isso, eu tenho que dizer para vocês que eu me lembro de uma pergunta muito velha, que é uma pergunta que a gente fazia quando tinha telefone de linha, né? A gente dizia alô, e se a pessoa do outro lado dizia alô e não se apresentava, a gente dizia o quê?
Quem fala? Quem fala? Bom, é uma pergunta assim de antiga e assim de atual, diante dessas respostas produzidas nessa grande sopa de informações que apagam a autoria da inteligência artificial, que é um ponto que a gente precisa pensar que efeito isso produz. Então, contar um pouquinho para vocês. Quando a gente pensou na organização do encontro, eu disse para quem? Para todos os que quiserem conversar, porque, sem dúvida, os efeitos dos eletrônicos não são simétricos dependendo da idade da vida em que alguém esteja. Não dá na mesma. Mas, ao mesmo tempo, há sintomas que todos compartilhamos, independente da idade. E por isso que é muito importante a gente poder pensar juntos. Pensar que aquilo que os pais de adolescentes vão colocar reverbera naquilo que hoje em dia naqueles que hoje em dia são pais de uma pequena criança, e a questão dos que têm pequenas crianças certamente vai fazer os que hoje são pais de adolescentes pensarem na primeiríssima infância do seu filho. Por isso que me interessa que a gente possa pensar juntos. Bem, então, certamente, quando surge uma nova tecnologia, seja a internet sem fio, que então, a partir desses aparelhos, a gente começa a ter a possibilidade de se conectar a uma rede, seja lá onde a gente estiver, ou seja, a inteligência artificial, ou seja, qual nova tecnologia for, produz uma descontinuidade, porque ela vem resolver para nós problemas, mas ao mesmo tempo cria novos problemas que antes não tínhamos. Então, é central que nós possamos partir de uma condição que não é saudosista. A gente não está aqui diante dos eletrônicos dizendo que o passado foi melhor. Certamente nenhum de nós quer voltar para o passado. Se quisesse, seria algo bastante inútil, porque o passado nos trouxe para o presente. Então a gente vai ter que pensar como, ao se resolverem novas problemáticas, se introduzem outras que tenham um efeito diante do qual a gente precisa se interrogar que rumo tomar. Portanto, não é desnecessário, me parece, falar de todas as benesses da tecnologia, dizer que alegria é poder traduzir um texto, mesmo que não tenha a grande qualidade de tradução para textos literários, e tudo isso é complicado, mas às vezes um texto de informação que rapidamente a gente pode traduzir, a possibilidade de ter acesso a um artigo que está numa biblioteca do outro lado do mundo, ou seja, certamente a virtualidade ela produz um acesso à informação sem precedentes. Talvez houve um grande salto semelhante que a gente possa comparar isso no momento da imprensa, no momento em que começam então a se divulgar livros que antes ficavam presos nos monastérios. Então, há uma série de benesses nessa questão da virtualidade e das tecnologias que vão dando saltos abismais com a digitalidade. Mas a gente não pode entrar numa lógica de fascínio da técnica. É preciso que nós tenhamos uma interrogação ética à altura da potência dessa técnica. Sempre que a humanidade se fascinou com o poder de uma técnica, sem produzir uma interrogação ética à altura, produziu grandes bobagens.
Então, é com isso que nós temos que ter muito cuidado e é isso que nos convoca aqui, a pensar como nós vamos compartilhar parâmetros éticos de cuidados das próximas gerações diante da potência da tecnologia, da digitalidade. Então, isso é algo que nós todos nos vemos diante de questões que a gente não pode tomar como exemplo a nossa própria infância, porque isso não estava na nossa infância. Chegou a mais ou menos, essa história tem uns 2 meses, um menininho no consultório, muito bravo, era a sessão dele, muito bravo, ele de braços cruzados, a mãe também, disse, conta para a Julieta o que aconteceu. O que tinha acontecido é que ele tinha que tomar uma vacina, e como ele estava relutante em tomar a vacina, a mãe, ele negociou com a mãe que a mãe ia baixar um determinado joguinho no celular. Só que esse joguinho tinha uma armadilha, que era uma dessas aventuras, que não é que termina rapidamente numa rodada. Vai se desdobrando uma aventura épica no mundo digital e que aí fica muito difícil eu parar, poder interromper, deixar isso para lá. E, bom, isso deixou ele muito bravo. A mãe muito brava também, porque disse, olha, eu vou abrir aqui uma possibilidade, vou te dar uma colher de chá, mas vai ser, sei lá, 15 minutos, meia hora de joguinho e depois terminou. E quem é que aguenta largar uma coisa na metade? E aí eles chegam com essa questão e me dizem, o menino me diz, então você vai nos dizer o que fazer. E eu digo, eu não sei. Eu não sei. E eu não sei porque eu não passei por isso quando eu era criança. Acho que nós vamos ter que pensar juntos. Me diz você o que você faria se você fosse pai de um menino que cada vez que joga um joguinho desses, fica depois nervoso com todo mundo e não consegue conviver com mais ninguém. O que você faria? Ele disse, eu proibiria absolutamente os joguinhos. Eu digo, mas proibiria no mundo? Eu digo, então, esse é o problema, né? A gente não tem como proibir isso no mundo, mas a gente pode pensar juntos o que a gente faz com isso. Bom, é muito interessante porque essa mesma família tinha saído de férias e é de fato um menino que fica muito irritado e muito nervoso, porque muitas vezes esses jogos têm uma lógica compulsiva que nos expõe a um excesso de informações, cores, uma velocidade maquínica, que depois, quando a gente vai para o mundo real e o tempo de que o outro entenda, o tempo de que o outro jogue, o tempo em que a gente lança os dados e cai no chão e tem que recolher, tudo isso parece absolutamente insuportável. Além do mais que, vejam, né, quando a gente está jogando sozinho e a gente erra ou perde, o que a gente faz? Reset, a gente reinicia. Agora, quando a gente está jogando com outro e a gente perde, tem que segurar a onda, porque resulta que existe o outro. E, portanto, uma das coisas que a gente vai perdendo com toda essa questão da virtualidade são as experiências de alteridade, as experiências de conviver com outro que não responde como um objeto à minha vontade. O outro é outro. Vejam só que coisa complicada
e simples ao mesmo tempo. E o outro não sabe o que tem na minha cabeça. Eu tenho que explicar para o outro o que tem na minha cabeça para que ele possa pensar e brincar e inventar junto comigo. O fato é que esses pais, com os quais a gente já vinha tratando de tudo isso, me contam que numas férias se encontram com uma outra família de amigos do passado que moram em outro país, chegam num restaurante e as outras crianças têm uma sacolinha onde elas levaram giz de cera, revista picolé para circular palavras, algum brinquedo, e eles abrem o saquinho enquanto esperam no restaurante e começam a brincar. E a mãe me diz, e os meus filhos estavam celular. E aí ela diz, perguntei para minha amiga, os filhos de vocês não pedem o celular? Pedem, mas a gente não dá. E aí ela diz, eu me dei conta. Como? Poder dizer que não. Mas também não a isso e sim para o quê? Porque não é só largar alguém no vazio. Quando a gente se senta num restaurante com uma criança sem os eletrônicos, nós nos vemos revisitando, tendo que evocar formas de brincar do nosso passado, seja fazendo dobraduras com guardanapos, os origamis, as florzinhas, seja fazendo brincadeiras com os palitos, seja fazendo um jogo da velha com um giz ou uma caneta na toalha, se é uma toalha de papel, ou aquele ligue-ligue na toalha, a gente se vê revisitando uma série de experiências que também são para entreter a criança. E entreter é uma palavra muito interessante, eu gosto muito dessa palavra, porque entreter é sustentar-se entre. Entre o quê? Entre uma presença de uma situação, uma ausência que a gente tem que atravessar e novamente uma presença. O que acontece quando a gente está no restaurante e a comida não está servida? O que a gente faz num carro entre o ponto de partida e o ponto de chegada? A gente liga a tela? Bem que essas maquininhas poderiam se chamar máquinas de rechear tudo. Elas são um recheio daqueles transbordantes que escapam por todos os lados do nosso tempo, sem deixar brecha nenhuma. E nesse preenchimento transbordante que a tela produz, a gente não se dá conta de tudo que a gente perde. A gente está, às vezes, tão fascinado com a inteligência artificial que a gente deixa de calcular o tamanho da estupidez artificial de muitas das coisas que nós estamos fazendo. Porque quando a gente faz essas brincadeiras num restaurante com uma criança, a gente opera uma transmissão inventiva. Às vezes, quando são adultos que não convivem com crianças, eu escutei isso mais de uma vez, os adultos dizem, nossa, eu tinha me esquecido como se fazia um barquinho, eu tinha me esquecido como se fazia um chapéu, eu tinha me esquecido disso. E se não é em função da criança, isso ficaria perdido. Então, sem dúvida, as crianças dão muito trabalho. Mas as crianças, com as suas demandas, elas também nos convidam a revisitar pontos adormecidos da nossa própria história que ficariam esquecidos. Da mesma maneira, o que acontece quando a gente tem que ficar 10 horas na estrada com crianças? A gente liga a tela ou a gente aprende a olhar a paisagem? E olhar a paisagem é algo muito interessante. A gente aprende muito olhando a paisagem. Esses dias, justamente, uma colega me dizia,
como a filha dela, que é professora de geografia, dizia para os seus alunos no ensino médio, porque a Mata Atlântica, que vocês já viram tantas vezes indo para o litoral, uma escola de elite, imagina quantas vezes o pessoal já foi para o litoral norte. Não, eles não tinham visto, porque não se olha mais pela janela. Estava num restaurante, na praia, eu estava acompanhada pelo meu companheiro, os dois, olhando para o mar, para os barquinhos, para o balanço das folhas, para os pássaros que voavam, para as crianças que brincavam na praia, batendo uma bola. E tinha um bebê de mais ou menos 1 ano num cadeirão, que estava absolutamente virado de costas para essa janela, olhando para uma televisão que tinha no restaurante. Os pais não tinham entregue um celular na mão dessa criança. Mas como? Diante do brilho da tela e do movimento maquínico e do som e a intensidade daquilo versus a sutileza da outra cena. Mas o que a gente perde quando deixa de poder registrar todo o acontecimento num outro ritmo? Bom, essa é uma questão que foi a que me assaltou lá pelo ano 2012, né? Estou metida nessa encrenca já há algum tempo, né? Pelo menos 13 anos. Porque, digamos, o que eu tenho a ver? O que um psicanalista de crianças vai se meter a falar de intoxicações eletrônicas? Eu estou em alguma luta com os eletrônicos, né? Quando eu fui agora estacionar o carro, o senhor do estacionamento me disse, eu vim aqui, tenho que deixar o carro. Você veio para a palestra? Eu disse, vim para a palestra, vim dar palestra. Você veio falar desse assunto dos eletrônicos? Eu disse, dessa confusão na qual a gente está metido. E ele disse, todas as crianças contra você? E aí eu disse, a questão é que eu estou a favor delas, eu não estou contra elas. Bom, então por que eu me meti nessa encrenca? Me meti nessa encrenca, e isso eu contei da outra vez que eu vim aqui, vou retomar, porque eu comecei a receber, lá pelo ano de 2012, 2013, por ali, no consultório, pequenas crianças, bebês, absolutamente siderados pela tela, que não olhavam para os outros, que não falavam com os outros, que às vezes faziam isso aqui sobre as superfícies. Bom, muitas dessas crianças caíam dentro de diagnósticos de transtorno do espectro do autismo. Vamos com muita calma nessa hora, porque o transtorno do espectro do autismo é algo muito amplo, com muitas razões, mas eu estou querendo dizer outra coisa, que uma criança que fica capturada pela tela, ela pode deixar de achar interessante olhar para o outro e falar com o outro. Também eu recebia crianças hiperagitadas, que com muita facilidade caíam depois em grandes valetas diagnósticas como o TDAH, e que elas estavam numa velocidade maquínica dos joguinhos, e que como fazer com que depois, numa sala de aula, numa conversa, numa brincadeira, a gente esteja num ritmo que não é um maquínico, que intercala o diálogo, que implica ir considerando o próprio tempo e o tempo do outro. Então, bom, não se trata de... Nós não estamos aqui numa lógica simplória de causas unívocas. Eu estou querendo dizer que
nós não podemos esquecer uma parte, que é que as experiências de vida são decisivas para quem uma criança se torna. E é nesse sentido que nós temos que pensar do que uma criança é privada quando se entrega um celular na mão dela. Certamente, hoje em dia, 13, 14 anos depois, nós estamos num outro ponto dessa discussão, porque certamente os pais eles estão muito mais alertados desse risco do que estavam há 12 anos atrás. Vou dizer para vocês, quando há 13 anos atrás, 12 anos atrás, a gente falava disso e dizia, olha gente, está muito complicado. Tudo começou para mim quando uns colegas me pediram para escrever um texto sobre novas configurações familiares. E às vezes quando a gente vai escrever, a escrita não nos obedece, porque ela nos leva para aquilo que está nos comovendo. E eu falei para a colega que estava organizando essa publicação que eu estava muito menos preocupada se uma criança tinha 2 mães, 2 pais, pais separados, famílias reconstituídas, produções solo, do que com o fato de que as crianças estavam sozinhas com celulares. Que era isso que me aterrorizava. E vejam, isso em todas as classes sociais. Porque a primeira coisa que uma pessoa compra quando tem um dinheirinho é um celular, porque, bom, isso é um passaporte para o mundo hoje em dia. Sem ele, você fica fora do mundo. E a primeira coisa que acaba entregando na mão de uma criança quando ela começa a demandar demais é o celular. Porque é um jeito de aquietá-la e de calá-la. Ou seja, isso vira uma chupeta eletrônica. Mas hoje em dia, 12, 13 anos depois, nós temos uma experiência colhida. Nós temos as sociedades de pediatria alertando dos riscos disso tudo. Nós não tínhamos isso há anos atrás. Colegas, inclusive de área, que trabalhavam com adultos, diziam: vocês estão exagerando. Todo mundo disse a mesma coisa da televisão. E olha aí, as pessoas estão vivas. Não foi tão simples também com a televisão. Foi preciso ganhar várias batalhas, inclusive, por exemplo, o que acontecia com a propaganda dirigida para as crianças nos intervalos de programas infantis. Só que com o celular a questão deu um salto exponencial, porque muitas vezes não se sabe o que a criança está vendo. E se a propaganda endereçada à criança, hoje em dia ela é proibida, as crianças, por sua vez, olham para youtubers que recebem brinquedos gratuitamente e que brincam com esses brinquedos como um espetáculo para a criança ver. Então, em vez da criança brincar, ela fica assistindo um youtuber brincar com um brinquedo. Ou seja, crianças que são instrumentalizadas para a venda desses objetos fetichizados. E há uma diferença muito importante que se situa entre a TV e o celular, que é a TV ligada, que é um problema, porque ela enche a casa de ruído, de fundo, evita o turno da conversa, também é uma máquina de rechear, mas pelo menos a gente está vendo aquilo juntos. E a gente pode dizer, olha que horror isso aí, nada a ver esse outro negócio aí, que absurdo isso. Isso eu achei interessante. A gente pode comentar que é muito diferente do que cada um estar com a sua tela. Quando cada um está com a sua tela, o que a gente começa a encontrar é uma transmissão não mediada que chega até os mais jovens. Ou seja, a gente não sabe quem está falando com essa criança. Às vezes as crianças ficam vendo gamers jogando, me lembro de um que num Fortnite da vida, ou sei lá qual jogo, acho que era esse, ficava vendo
outros jogando, e um dos jogadores se autodenominava como Batman. Eu não posso dizer as coisas que o Batman dizia, não vou repetir aqui, mas bom. E o menino achava que era o Batman. Então, a partir do momento em que o Batman começa a dizer isso, por que eu não posso dizer também? Vejam como vai se produzindo uma condição de uma transmissão não mediada, onde a criança, ela com essa janela virtual, a criança está dentro de casa, que mal pode lhe acontecer? Ela está protegida dentro de casa, mas através dessa janela virtual chegam a ela discursos não mediados. E isso, claro, vai assumindo toda a sua importância progressivamente no tempo da adolescência. Mas quando a gente pensa nos mais pequenininhos, a gente diz, bom, vou entregar na mão dessa criança um joguinho, muitas vezes vendido com a lógica de que é um joguinho pedagógico, pobre palavra pedagogia, arrastada na lama desse jeito, não merece. Mas, em geral, são joguinhos de correspondência para que a criança junte cores, formas geométricas, coisas do gênero. Bom, muitas vezes se entuxa nos mais pequenos, ali com 2 ou 3 anos, com esses joguinhos, a lógica de critérios classificatórios que não são os interessantes para essa idade. Porque quando a gente começa com um aninho a juntar triangulinhos, quando a gente começa com um aninho a juntar cores, a gente acaba criando classificações impostadas que muitas vezes engessam algo que é muito mais importante nesse momento da vida, que é a invenção. Muito mais do que dizer triangulinho, triangulinho, piriri, ponto, estrelinha dourada, é muito mais interessante desde o ponto de vista da construção do pensamento e da inteligência que uma criança pegue aquele triangulinho, enfie em cima de um quadrado e diga casinha, que pegue aquele triangulinho, põe em cima da cabeça e diga chapéu. Que pegue aquele triangulinho e ponha na ponta da boca e diga pi, 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 ou quá, quá, quá. Que ela faça o jogo de transformações simbólicas com esse objeto. Isso é muito mais importante. Isso enriquece muito mais o pensamento. E depois que a gente inventou pra caramba, tudo bem, pegar aquele triangulinho e dizer, aqui tem triângulo, aqui tem triângulo, aqui tem quadrado, aqui tem quadrado. O que acontece é que é um problema quando uma criança de 1 ano e meio pareia hexágonos, mas não consegue fazer deles um bolo e cantar parabéns de festa de aniversário para a gente poder se divertir. Então, claro, nós que chegamos nesse assunto tarde, a primeira vez que eu peguei um desses smartphones, eu disse, onde estão as instruções? Claro que riram de mim, porque isso não tem instruções. É uma lógica on-off, é uma lógica onde a gente vai navegando e indo parar em lugares onde a gente se perde, numa lógica binária. E a gente esquece como conversar com o outro é complexo. E como brincar com o outro é complexo. Porque quando eu falo com o outro, eu estou sujeita a pelo menos 3 entroncamentos da linguagem. Primeiro, os meus próprios atos falhos, que eu posso cometer, ou seja, eu posso querer dizer uma coisa e acaba saindo outra. Segundo, eu estou exposta ao equívoco, a compreensão do outro, e estou sujeita à polissemia, porque uma mesma palavra pode querer dizer coisas diferentes dependendo do contexto em que ela está. Por exemplo, se eu digo a palavra cara,
A palavra cara pode querer dizer muitas coisas muito diferentes, dependendo do contexto em que eu a coloque. Pode ser minha cara no sentido de minha querida, minha cara como meu rosto, uma coisa cara, aquele cara, né? Bom, pode querer dizer coisas muito diferentes. E, portanto, o que há de mais fino na construção da inteligência do humano e na comunicação do humano é que nós não temos uma linguagem sígnica. Nós temos uma linguagem polissêmica, em que uma coisa pode querer dizer não uma única coisa, mas muitas coisas diferentes. Por isso que é muito mais importante, em termos de construção do pensamento, para uma criança pequena, pegar um triângulo e inventar um monte de coisas com ele, do que dizer triângulo, triângulo, piririp, e os triângulos desaparecem. Então, muito cuidado com esse tipo de oferta para as pequenas crianças. Inventar, conversar, cantar. E vejam, esse é um ponto bem importante. Muitas vezes, os adultos pensam que carga mais que ela está nos colocando. Depois de trabalhar um dia inteiro, ainda tem que chegar em casa e brincar. Quem aguenta? Quem aguenta esse conselho da psicologia contemporânea? Bom, muito mais importante do que abrir uma caixa, não vou dizer as marcas dos brinquedos, uma caixa qualquer dessas, é pensar como aquilo que a gente faz no dia a dia pode ter um caráter lúdico. Cozinhar junto, molhar junto as plantas, pendurar junto a roupa. Como é fazer essas coisas junto com uma criança, desde a mais pequena até o adolescente? Porque é nessas horas que as conversas mais interessantes da vida acontecem. E não quando a gente, pelo espelho retrovisor do carro, diz para a criança: como foi o seu dia? Como se a gente estivesse discutindo numa pauta de multinacional. As crianças, com muita clareza, nos dizem: não é assim que se conversa. E elas têm razão. Conversar sobre a vida, pensar nos nexos que nos acontecem, exige uma disponibilidade. Exige se encontrar com outro ali que esteja disposto. A ilusão que muitas vezes se tem na atualidade é que eu deixo a criança no celular enquanto faço as tarefas de casa, que são muito chatas, e depois eu me sento com ela. Aí ela não quer, aí ela não me dá bola, aí ela prefere o joguinho. Por que assim? Será mesmo que as tarefas são tão chatas? Ou se a gente cozinha junto com um pequeno batucando nas panelas e vai provando a comida para ver o sabor que tem, ali a gente não está introduzindo um convívio lúdico no nosso viver. Não vou nem dizer de alimentar uma criança como um passarinho na frente da televisão ou na frente da tela. Isso é tremendo. É um horror, porque, bom, que relação a gente pode ter com a comida, com o alimento, quando a gente é entuchado de uma maneira distraída. Quando a gente não registra o que está passando no nosso corpo. E digo para vocês, assim, a palavra compartilhar vem de repartir o pão. O que é sentar junto numa mesa, e fazer da comida algo compartilhado, em que a gente, e um tempo onde não só as crianças, mas os adultos, deixamos essas maquinetas de lado para estarmos uns com os outros. A gente consegue ou não consegue fazer isso? Porque senão a gente fica numa condição de tentar armar um ato educativo que prive as crianças disso, mas a gente não se pergunta que lugar nós estamos dando para esses aparelhos. Contar para vocês em relação a isso, que antes da lei de celular na escola, não
Antes, lá atrás, estou falando ali do ano 2017, 18, falando disso com uma escola. A escola propôs para se discutiu essas questões com as crianças e a escola propôs que iam fazer uma experiência de não ter celular na escola. O celular chegava e ficava num cestinho. E claro que as crianças falaram, não, mas como? Que absurdo, que horror. Vamos experimentar, porque esse é o ponto. Se diz, não, a criança vai escolher, ela vai decidir, ela vai se dar conta. O problema é que ela não sabe que experiência ela está perdendo. É nos eximirmos a essa altura do campeonato de uma responsabilidade do nosso lado, deixar essa escolha do lado da criança. É uma escolha que não dá para fazer, porque a gente mesmo se vê carregado pela enxurrada digital para a qual esses aparelhos nos levam. E o interessante é que as crianças fizeram isso, não me lembro exatamente se foram 2 semanas, 1 mês, e depois se reuniram e discutiram e falaram, agora nos ajudem com os nossos pais. Certo? Porque a gente começa a achar que só porque o que vem para nós pelo celular é trabalho, é legítimo que tudo seja interrompido a qualquer momento. E vou dizer uma coisa para vocês, não é. Não é. Uma das coisas mais terríveis que a gente perdeu com a questão da digitalidade é a borda entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer. A gente terminava de trabalhar e depois era só no dia seguinte. E a gente chegava em casa e estava uns com os outros. Essa borda, ela não existe mais. E o trabalho nos invade o tempo inteiro. Até quando a gente acorda para beber um copo d'água, às 4 da manhã, a gente às vezes vai verificar a resposta daquele e-mail ou aproveita para pagar um boleto. Quem nunca? Digo, porque a gente está dentro desse sintoma, a gente não está fora. O que acontece quando rapidinho, na hora da mesa, se olha uma encrenca que chegou para nós pelo celular? E a pessoa que está com a gente nos diz que foi. Aquilo invade, gente. Aquilo invade e esvazia o momento de estar ali uns com os outros, porque se ri olhando para o celular, se faz cara de preocupado olhando para o celular, e isso esvazia a possibilidade do convívio e da troca. Quantas vezes a gente testemunha uma cena e busca o olhar do outro, e o olhar do outro está aqui? E aí o que a gente faz? A gente diz, deixa para lá. Isso acontece o tempo inteiro. E vocês, nós, adultos, podemos dizer quão doloroso isso é para a gente. A perda da possibilidade de compartilhar uma pequena cena que a gente viu ali com o outro. Quão doloroso isso é. Se isso é doloroso para nós, porque a gente perde a possibilidade de ir tecendo a significação do viver junto com aqueles que nos cercam, para a criança isso assume uma dimensão radical. Porque a criança, ela, de fato, precisa do outro para significar suas experiências. Desde o mais primário, da vida, até mesmo a dor. Uma criança pequena de 1 ano, quando cai, o que ela faz? Olha para a mãe para saber se chora ou não. Até com a dor, a gente precisa do outro para representar o que nos acontece. E o que acontece se ali onde se precisa desse outro, o que a gente encontra é que o olhar desse outro está escoado para a janela virtual. Isso produz um empobrecimento das trocas. Claro, nós vivemos numa sociedade tão compulsiva, tão vorazmente compulsiva, que nós temos um horror a qualquer vazio.
A pior coisa na contemporaneidade é que uma criança te diga não tem nada para fazer. Devia ser uma maravilha. Eu adoraria não ter nada para fazer. Vocês não adorariam não ter nada para fazer? É um inferno, porque ainda por cima com a digitalidade a gente vai marcando estrelinhas de mensagem que não respondeu, acabam os clipes, e aí a gente começa a colocar, marcar como não lida. É um inferno que em qualquer sala de espera, ou em qualquer café, a gente marca com um amigo, antes a gente ficar com cara de pamonha, olhando, né, para qualquer lugar. Eu sempre morri de inveja dos fumantes que não ficavam com cara de pamonha, né? Eles estavam fumando, né? Eu ficava com cara de pamonha esperando. Agora a gente pega e diz, 10 minutos, vou aproveitar. Tchaca, 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 tchaca. Chega um amigo, a gente diz, só um pouquinho. Ou seja, a gente esvazia essa possibilidade do encontro com o outro. A gente vai produzindo uma lógica na qual as redes sociais derretem os laços sociais. Se impõem como uma lógica. E todas essas redes, elas carregam consigo uma maneira do sujeito se representar no discurso, que é a lógica da fama e da difamação, que é a lógica do engajamento. Às vezes o engajamento pode acontecer por algo horroroso. Quanto mais escandaloso e extremo você for, provavelmente mais engajamento você tenha. Olha só que paradoxo. E então, nessa lógica da fama e da difamação, deixa de ser importante. O que me causa? Quais são os ideais? E passa a ser muito mais importante essa lógica bola cheia e bola murcha. Por isso que as crianças, a gente adora pensar que elas estão protegidas. Vejam, né, eu digo, ser psicanalista de crianças é um privilégio para a gente entender para onde a cultura está arrumando, para onde ela está indo. Porque as crianças nos dizem. Já faz muito tempo que quando eu pergunto para as crianças o que você quer ser quando você crescer, a grande maioria me diz famoso. Eu digo, famoso, mas famoso fazendo o quê? Que dá para ser um bandido famoso. Não interessa, famoso. Ou eu vou ser youtuber. Tá, mas o teu canal vai ser sobre que tema? Que tema te interessa compartilhar com as pessoas? Isso é o de menos. Quer dizer, a gente produz um esvaziamento do que é um traço simbólico pelo qual vale a pena viver, e no lugar disso entra a ideia de fama e difamação. E isso faz o quê? Com que se produza uma forma de subjetivação muito mais frágil. Porque quando a gente decide o que nos interessa na vida, a gente está disposto a atravessar muitas encrencas em nome disso. E quando a gente leva a sério o que nos interessa e a gente defende, vamos dizer que a gente, na maioria das vezes, perde. Poucas a gente ganha. Certo? Mas por que a gente aguenta? Porque a gente pensa que vale a pena a luta por esse assunto, ou por esse tema, ou por essa causa. Agora, quando alguém fica exposto à lógica da fama e da difamação, a pessoa pode cair na armadilha de fazer qualquer coisa em nome do que lhe convém. E aí a gente perde de vista o que de fato importa. É por isso tão interessante, né, a conversa com o senhor do estacionamento. Todas as crianças contra você? Eu digo, justamente estar do lado delas não é necessariamente fazer o que elas querem, ou o que elas pensam que querem, em nome do que é prometido para elas. Porque quando a gente cria um espaço vazio, quando a gente abre lugar no carro para olhar a paisagem, para cantar juntos uma música, para evocar histórias, para brigar um pouco também, né? Porque em 10 horas num carro dá para fazer muita coisa.
né? Dá para lavar muita roupa suja também, que é importante, porque não se trata de uma harmonia, se trata dos conflitos que a gente precisa atravessar ao estar com os outros. E muitas vezes essas maquinetas, elas nos silenciam e se evitam conflitos, mas não se elaboram questões centrais, né? Por exemplo, o que é conviver com adolescentes ou jovens e discutir política? É uma encrenca, certo? Mas é uma encrenca muito interessante. Como é discordar sem aniquilar o outro? Coisa que não existe mais nas redes sociais, hein? Na rede social, cada vez que você discorda com o outro, você o cancela. Ou seja, vejam que impressionante a gente ter uma tecnologia que nos permite um acesso à informação sem precedentes e por isso mesmo se revela que a grande maioria não quer nem saber. E se produz a desinformação através de muitos conteúdos enganosos pela digitalidade. A gente pode conversar com qualquer pessoa do outro lado do mundo, mas a gente prefere se encerrar entre os mesmos e retroalimentar as nossas certezas. Então, como é discutir política numa mesa, discutir o acontecimento do dia a última série ou último filme numa mesa. E, bom, discordar. Como é discordar e seguir convivendo? É um exercício que nós estamos sustentando ou que nós estamos aniquilando das nossas experiências, numa supressão da alteridade? Começa quando, jogando um joguinho, um dos meus pacientes, um querido, cada vez que ele me pedia para jogar um determinado jogo de tabuleiro, cada vez que o meu peão passava uma casinha na frente do dele, ele dizia, restart, restart, super angustiado, era de verdade, dizia, mas eu tô aqui brincando com você, eu não sou tua inimiga, a gente tá jogando, eu sou tua rival no jogo, você aguenta, vamos lá, né? Como é atravessar isso? Começa ali o aniquilamento e segue o aniquilamento quando, por exemplo, se é categorizado como um emoji no WhatsApp de um grupo. Você vira um emoji. Você virar um emoji é um signo. Você vira um signo. E a pregnância da imagem que as redes sociais têm produzido fazem com que seja muito difícil alguém poder mover-se de lugar tomando a palavra. Porque, além do mais, as coisas são subidas na rede e essas imagens que tiver por ali vão nos perseguir para todo sempre. Vão nos perseguir para todo sempre e fora do seu contexto, porque o que a gente diz só tem valor num contexto. E também dá para pegar o que alguém diz, picotar o que alguém diz e daqui a pouco tudo vira uma única frase pela qual essa pessoa é cancelada. É assim que a gente tem vivido. Então, essa é uma maneira cíclica de se relacionar com o outro. Transformando o outro numa única palavra, numa única frase ou num único emoji que eu aniquilo. Por isso que é melhor poder fazer várias coisas com um triângulo do que pensar que um triângulo sempre é idêntico a um triângulo com as suas 3 pontas. Talvez se eu sobreponho 2 triângulos possa virar uma estrela. É muito mais interessante a flexibilidade da transformação, da extensão simbólica, do exercício de interrogações dialéticas acerca de quem alguém é. E que a gente possa se interrogar. Que a gente possa se perguntar antes de ter tanta certeza.
Porque isso tem sido aniquilado da vida das pessoas. E vejam, muitos de vocês devem ter visto a série Adolescência. A gente pode até falar disso, mas só queria dizer para vocês que os que hoje em dia têm 13 anos, essa foi a conta que eu fiz, são aqueles que há 13 anos estavam armando correspondência de triangulinho. E pensaram que a gente não estava falando a sério em relação ao que estava por vir. É sério, sim. A gente precisa pensar como os laços daqueles para os quais a vida importa, ou seja, a vida de um adolescente importa para quem? Não para a pessoa que está incitando discursos de ódio pela virtualidade. Importa para os seus professores, para a sua família, para os seus amigos. Amigos com os quais a gente precisa desdobrar experiências juntos. Juntos na balada, não pela virtualidade. Vejam como isso é terrível, porque eu vou vendo como, na medida em que vai se produzindo uma discursividade solta pela virtualidade, o que sobra quando a gente se encontra mesmo com o outro? O que sobra quando a gente está para além da tela plana? O que sobra? Dar um soco? Bater? Passar a mão? Muitos, vejam, eu vou trazer do lado que parece menos trágico. Pacientes jovens que começam a paquerar pela virtualidade, não interessa por qual plataforma, e que entram numa espécie de horror do encontro. Porque o que acontece quando você se encontra com outro e parece que você já falou tudo pela virtualidade? O que sobra? O ato? E é difícil. Bom, só sobra o beijo? Mas sem a palavra? Como é dissociar isso? E a gente vai se encontrando com como quando eu brinquei um pouco com o título, né, que a vida não é plana como as telas, né, tem a ver com pensar, bom, por um lado a desinformação terraplanista, por outro, o que é estar com um outro não achatado. Para os mais pequenos, por exemplo, cada vez que uma criança pequena olha uma coisa, ela quer ir na direção daquilo que ela vê. E ela quer pegar. E quando ela tenta pegar, pode ser que ela consiga. Provavelmente, se é uma criança pequena, vai pegar e vai chupar, pôr na boca, vai olhar. Pode ser que ela fracasse e não consiga. Mas o gesto dela teve uma consequência. O que acontece quando um pequenininho fica diante da enxurrada digital e nada do que essa criança faça modifica o ritmo maquínico do que se passa na tela? Então a criança fica hiperexcitada e sem saída. Isso muitas vezes produz ou um apagamento para se defender ou uma hiperexcitação. O que acontece quando eu estou com um amigo de corpo presente? Porque, vejam, se eu supomos que estejamos num encontro virtual. No encontro virtual, o que me impede de jogar essa água em vocês? A tela. Presencialmente, o que me impede de jogar essa água em vocês? O simbólico. A borda simbólica. E a gente precisa exercê-la, porque senão nós vamos perdê-la. Bom, essas eram algumas das questões que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês... Me interessa muito as questões, os relatos, as reflexões,
porque a gente precisa atravessar isso juntos. As respostas não estão prontas, teremos que formulá-las para poder ter respostas éticas à altura ou acima da potência da técnica. Porque senão o que vai acontecer é que nós vamos virar objeto do objeto. E nisso nós estamos vivendo um salto sem precedentes. Não é que isso nunca aconteceu. Basta ver tempos modernos do Charlie Chaplin. E nós vamos ver o que é um homem que vira objeto do objeto. Mas agora isso é radical. É radical porque a inteligência artificial implica que a gente pode dizer para o ChatGPT escrever por nós a carta de amor. Ou decidir por nós a história que nós vamos contar para os nossos filhos. Bom, não estou inventando nada, hein? Isso está sendo assim. Bom, e aí a gente se priva de que de repente a gente fique num beco sem saída na hora de contar a história. E diga, a história de hoje não saiu muito bem, né? Ficou meio esquisita. Ou não sei direito, estão me faltando as ideias. Mas que às vezes nos faltem as ideias ou que a gente tropece. Hoje, boa noite. Obrigado pela palestra, foi muito interessante. Eu queria que você pudesse comentar para a gente um pouco dessa figura que surgiu nessa adolescência, no céu, e a partir do ponto de vista da comunidade escolar, pais, famílias, a própria polícia, o serviço social, quer dizer, a gente tinha ali uma situação que ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo a partir da figura do adolescente, que não só não saber o que estava acontecendo, mas como lidar com a situação posta ali, porque ali me pareceu a falência total da sociedade. Nós, pais, escola, professores, autoridades, governo, serviço social, polícia, que combinou com a tragédia. E depois eu fui pesquisar um pouco, e parece que isso estava muito posto nisso que você falou, da virtualidade, esses sujeitos, principalmente adolescentes, e aí também meninos, homens, brancos, então estão muito inseridos nos jogos, nos streams de jogos virtuais, em situações onde também ocorrem crimes, não só crimes cibernéticos, mas crimes virtuais, crimes reais, como exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso é muito posto, um problema que eu acho que está sendo muito pouco debatido, e eu acho que a gente, enquanto comunidade escolar, pais, a gente deve sim olhar para isso com mais seriedade. Bem, que até inclusive junta com um ponto do que você falou, porque, bom, nós precisamos construir com as crianças a borda entre a ficção e a realidade. A questão é se nós não estamos vivendo numa sociedade que perdeu essa borda. Porque a partir do momento em que você pode colar a cara de alguém, de uma colega de escola, na foto pornográfica de uma mulher, e isso acontece. Recentemente foi feita uma pesquisa que a maioria dos adolescentes disse que tinha visto não só nudes que vazaram, mas esse tipo de montagem. A partir do momento em que você faz uma montagem dessa, profundamente enganosa, a pregnância dessa imagem passa a virar uma verdade da vida dessa pessoa, mesmo que não seja. Por mais que depois você faça todo um esforço do desmentido. Isso se cola, é como o piche, se cola em alguém. A pessoa fica pichada. Bom, então, essa maneira de funcionar, em que se suprime a conversa, em que não se problematizam as questões,
Ou que se acha que porque é virtual está tudo bem. Bom, é diferente ofender alguém virtualmente do que esfaquear alguém. Sem dúvida, há uma distância entre a palavra e o ato. Há uma enorme diferença entre a palavra e o ato. O que acontece é que o que faz com que a gente realize atos simbólicos de respeito ao outro, de produção criativa no social, e que a gente freie atos violentos. O que arma o freio ou causam nossos atos? O simbólico. Então, é aqui que não dá na mesma que eu discuta na mesa 5 pessoas, não, você não me deixa falar, é a minha vez. Essa confusão toda que é um almoço de família, mas que é tecer a complexidade do viver. Agora, se em lugar disso eu recebo um discurso unívoco de intolerância, do incel, dos incéis é um deles, ou seja, a intolerância sexual, mas nós podemos ter intolerância religiosa, nós podemos ter intolerância étnica, ou seja, a gente vai vendo crescer no mundo uma série de discursos que desumanizam o outro porque o outro é diferente. E que se aniquila a possibilidade de conviver na alteridade, de conviver com a diferença. Não só uma diferença onde, bom, eu respeito o outro mesmo ele sendo diferente de mim, mas numa lógica em que o que acontece quando eu me encontro com o outro e ele não corresponde à minha fantasia. Se eu me encontro com outro e ele não corresponde à minha fantasia, eu posso aniquilá-lo porque eu o desumanizei e porque eu estou exposto a um discurso que torna isso legítimo e me faz pensar que eu não fiz nada de errado? O problema é do outro que não corresponde à minha fantasia? Bom, isso está aí e é fruto de uma transmissão não mediada, mas também é fruto de uma forma de representar o que nos acontece cígnica, em que se apagam as dialéticas das discórdias. E a lógica de que às vezes a gente pode terminar com amigos ou com a família numa discussão de a gente concorda em discordar. A gente pode concordar em discordar e isso não nos aniquilar reciprocamente. Agora, quando se fica exposto a discursos fundamentalistas de intolerância e se produzem grupos de encerramento entre os mesmos, passa a ser possível desumanizar o outro. Então, me parece que uma das coisas interessantes dessa série é que se fosse, porque claro, me fizeram uma entrevista, saiu na Folha até, saiu uma coisinha pequena, claro, né? Porque um repórter tem que escutar muitas pessoas, não é uma crítica ao trabalho da sua colega, que aliás foi bem sério. Uma das questões que surge sempre é qual é o diagnóstico desse ser. Se o problema fosse o diagnóstico desse ser, a gente ia dormir tranquilo. Porque é muito simples a lógica de pensar que é uma maçã podre no cesto. É muito fácil dizer, bom, também com essa escola ou com esses pais, apedrejar um suposto responsável, o que não dá para fazer com essa série. Nisso ela é muito interessante, porque ela nos revela a complexidade, ou seja, a gente está dentro dessa estrutura, não fora, podendo apedrejar ninguém. A gente se dá conta que está dentro de uma estrutura em que os mais jovens estão expostos a uma transmissão não mediada. E a única chance que a gente tem é saindo para almoçar como o pai policial fez. Porque de algo ele se deu conta. Digamos assim, nisso me parece que a falência não é absoluta. Claro, se chegou tarde para evitar um ato.
certo? Mas a falência não é absoluta, porque mal ou bem aquele personagem se dá conta que ou ele se abre, também ele para a alteridade do que é conviver com mais jovens, que podem querer comer batata frita num restaurante chinês, e viver com ele essa aventura, dizer, tá bom, me apresenta a batata frita que você gosta. Eu, muitas vezes, quando meus pacientes chegam lá com um joguinho que não querem largar, eu digo, me diz como é que é, me conta o que você gosta nesse jogo. Eu faço questão de saber, porque é isso, a única maneira da gente se relacionar com o outro é que o que interessa ao outro nos interesse. Bom, senão não tem conversa. Isso é crucial. A gente pode dizer, sempre os mais jovens armaram, sempre a geração seguinte arma em relação à geração anterior, algum código que a geração anterior não domina. Ficar. Olhem que coisa velha. Não, ficar então é o quê? É namorar, mas sem ter compromisso. Não, não é isso. É um crush. O que é um crush? Não, não é isso. Fulano é VB. O que é isso? Porque nomear de uma outra maneira implica dizer que a geração anterior não detém todo o saber sobre a experiência que a geração atual precisa passar. E é verdade. Mas alguma experiência a gente tem. Também tem esse lado da moeda. A relação entre gerações, ela vira uma meleca, uma porcaria, algo intragável e adoentador, quando o que se produz é um aniquilamento recíproco dos saberes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu escutei muito dos meus filhos na pandemia. Você não sabe o que é ser um adolescente na pandemia. Não sei. É verdade. Mas alguma coisa eu vivi. Porque quando eu estava na adolescência, resulta que tinha o quê? A pandemia de AIDS. Então, quando chegou a vez da gente se divertir, não. Era mortífero. Sexualidade era morte. Bom, aí depois use camisinha, mas era primeiro, até chegar nisso, mas depois de um momento de liberdade sexual, toda a questão da AIDS foi usada como um enorme preconceito sexual, com um horror à liberdade de homossexuais e mulheres, como se todos então fossem promíscuos. Então foi um aniquilamento daqueles, Eu contei isso para os meus filhos. Então, assim, bom, não é que eu sei exatamente, eu não tenho a resposta para o que vocês precisam atravessar. Mas eu tenho algumas experiências e posso contar de algumas encrencas que eu atravessei. Vocês vão ter que atravessar outras. Quando se suprime essa conversa, se fica muito exposto a discursos fanáticos e unívocos que pensam que a verdade é essa e mais nenhuma outra. Por isso, gente, só tem um jeito. Atravessar a encrenca do que é discordar. Sem isso, a vida se empobrece. E viram esses discursos disso, de que, por exemplo, para ser um homem tem que saber defesa pessoal e tem que andar armado e tem que... Discursos que vão chegando para as pessoas pela internet. Dizendo, calma, que você é um gorila? Ou você é um homem da civilização cuja força está na tua palavra? Só um pouquinho? Bom. Vejam que contraste em relação, por exemplo, à história que o pai conta. Conta que foi no baile, estava de peruca rosa, começou a dançar porque o professor, e tropeçou e arrebentou a fuça no chão. E, bom, ele atravessou a vida escolar ouvindo uma gozação de acho que estou sangrando. Mas pôde rir disso. Esse é o ponto. Será que nós
com essa lógica da fama e da difamação, não perdemos a capacidade de rir um pouco dos nossos fracassos, de transformar isso numa piada compartilhada, de contar uma história que, no fim das contas, ele acabou conquistando a menina no baile com essa história e tudo. E chegou em casa e quando ouviu dos mais velhos, o que aconteceu? Se meteu numa briga? Pode ser. Hoje em dia, isso é um problema, porque você é filmado. E sobem isso e você vira o meme. E como já não há mais lugar para contar a sua própria história. A imagem fala. Per se ocupa o lugar da significação. Então, é uma série que nos leva a pensar onde estão os verdadeiros perversos. Quem comanda as redes sociais? Porque aí os mais jovens, eles são boi de piranha de realização de atos. Esse é o ponto. Essa é a complexidade e por isso que a gente se sente tão tocado e dentro disso e não fora. Mas também é uma subjetividade que se arma lá atrás de dizer triângulo é triângulo e apenas triângulo e nada mais do que um triângulo. Aí nós estamos expostos a discursos fundamentalistas. Então vamos inventar, contar piada, discutir, tudo isso. Tem muita coisa que a gente pode fazer, porque não é para a gente se deitar no chão e chorar. É o contrário, é para fazer objeção, entende? Vamos inventar, vamos discutir, vamos pensar, vamos olhar pela janela, vamos dizer, não, sai do quarto, vem aqui. Não, eu faço questão, nós vamos fazer isso juntos. Faz muita diferença. Olá. Boa noite, Julieta. Obrigada aí por esse momento de partilha conosco, que é muito caro aí hoje em dia, né? Pensando que nós estamos dentro aí dessa estrutura aí que está posta, nós estamos imersos aí nisso, como no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente consegue aí minimizar esses impactos, né, que o mundo digital aí, que as redes sociais vêm trazendo aí para as nossas interações, para as nossas vivências, para as nossas relações, no dia a dia, na nossa família, dentro das nossas casas, né? Qual é aí a linha tênue, qual é o limiar entre o que é considerado consciente e saudável no uso das telas e o que acaba se tornando já algo prejudicial aí no cotidiano, principalmente das nossas crianças? Bem, assim, é interessantíssimo porque do final, vocês sabem que durante todo o ano passado, com vários coordenadores de escola e pediatras, a gente fez um grupo chamado Eletrônicos e Ato Educativo. Porque não se trata de dizer, vamos proibir, se trata como é que a gente transforma isso num ato educativo. E quando depois veio a lei, se pensou que ia ser um desastre, um furdunço, que ia ter uma revolta. Vocês me contem, mas foi muito mais tranquilo. É quase como se assim, os adultos tivessem eles mesmos tão aterrorizados de dizer que não, e quando se disse não, é uma lei. Bom, não é que não teve reclamação nenhuma, mas que foi muito menos dramático do que se pensava. Claro que é interessante para a gente pensar como a violência está posta muitas vezes em se eximir de ocupar o lugar de quem diz que não. Sai do quarto. Não. É final de semana, nós vamos comer junto. Não, isso nós vamos fazer juntos. Ou seja, tem coisas para as quais a gente tem que fazer objeção. Não tem jeito. O que é importante? Eu, por exemplo, na minha casa, assim, eu me recuso terminantemente a que tenha um celular na mesa. Porque para mim é insuportável isso. De jeito nenhum. E às vezes, sabe com quem é mais difícil? Com os avós, quando eles chegam de visita. Porque resulta que uma amiga mandou um meme, olha só, não quero saber.
Eu não, por favor, eu quero desver isso, eu não quero ver isso. Não compartilha isso comigo, tá? Nós vamos estar aqui 48 horas juntos, me poupe. Mas assim, nesse nível. Entende? Ou seja, como fazer objeção. Porque só tem um jeito, que é abrir espaço. Porque isso recheia tudo. E a gente, vejam, se vê carregado pela enxurrada digital. Quem é que nunca perdeu o sinal quando abriu porque estava respondendo uma mensagem? Quem nunca chegou em casa na garagem e disse rapidinho, me esqueci de responder aquela mensagem e chegou em casa 40 minutos depois? A enxurrada digital nos carrega, gente, porque ela é maquínica. Ela é irrefreável, não termina, nos atropela. E se nos atropela nós, que mais ou menos somos adultos estruturados com o rumo do viver, o que isso faz com uma criança que ainda não armou essa estruturação? Então, não é pequena, não é pequeno o problema, é muito grande. Essa velocidade maquínica que nos atropela. Assim, Café Filosófico de, acho que 2016. Né? Eu falava lá do tempo de ver, tempo de compreender e tempo de concluir. Você vê uma coisa, quando você vê uma coisa, o que ela quer dizer? Não sei. Se aqui desce, se chegam 3 pessoas verdes aqui. Eu digo, pronto, os marcianos. Não sei, tô vendo, o que será? Tempo de ver, não faz sentido. Invasão extraterrestre. Tempo de compreender. O que eu faço? São amigos? Faço tum, 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 tum. Ou pego a metralhadora e os aniquilo. O que eu faço? Aí tem o terceiro tempo, que é o tempo de concluir, que é o momento onde eu decido pelo meu ato. São 3 tempos psíquicos. É algo do qual Lacan nos fala. Tempo de ver, tempo de compreender, tempo de concluir. O ponto, a questão é que a partir do momento em que passa a existir na nossa vida o verbo visualizar, olha que invenção, não é ver, é visualizar. Quando eu visualizo, se supõe que eu já tenho que ter a resposta. Ou seja, se aniquila o tempo de compreender. É um crime hoje em dia dizer para alguém, desculpa, eu preciso pensar. Né? Me ligaram para a entrevista da série Adolescência. Eu disse, desculpa, eu ainda não vi. Né? Isso na quinta retrasada. Eu disse, eu só vou poder ver isso domingo de tarde, porque resulta que eu estou trabalhando. Se puder ser segunda entrevista, bom. Pode ser segunda, ok. Né? Mas parece um crime. Como? Está atrasada. A série já está inteira. Ou seja, a gente está sempre atrasado. Parece que a gente já tem que ter a resposta sem ter visto a série, inclusive. É o mínimo que se esperaria. É o tempo da contemporaneidade, é esse. E a gente é aniquilado em algo que é central para o ser humano, que é a elaboração do que está nos acontecendo. Então, assim, façam a experiência. Vocês recebem aquela mensagem que é um coice. A gente recebe algumas mensagens que são um coice. A pior coisa que você pode fazer é o quê? Responder rapidinho. Não responda rapidinho. Deixa de lado um pouco. Te dá o tempo. Sabe, o tempo de escrever uma carta, até um e-mail, sabe? É outro tempo. Que abre lugar para elaboração. E quando a gente aniquila na nossa vida o tempo para elaboração, que a gente está aniquilando isso o tempo inteiro, porque a velocidade maquínica é para uma mensagem, para uma informação, mas também é o fast food que chega pronto, não é? Mas é o prêt-à-porter, a gente aniquila o tempo da feitura das coisas. E como é que é depois quando você toma um fora do namorado? Como é que você diz para alguém, calma, precisa de tempo? Não é que o tempo resolve, o tempo não resolve nada, o tempo só passa. Mas elaborar exige tempo.
E o que acontece quando a gente aniquilou essa experiência da nossa vida? Então, assim, é bom se dar um tempo. Primeira coisa. Isso é muito importante para não ser carregado pela enxurrada digital. Isso é crucial. É preciso tecer o sentido do viver com os outros, porque hoje em dia, para qualquer enigma da vida, o que a gente faz? Dá um Google, né? O Google, primeiro, tinha em cima o mais lido, o que já é bem enganoso, porque, em geral, o mais lido é o mais simplório, né? Nunca o que é mais complexo vai ser o mais lido, já era um problema. Depois, em cima passou a ser o espaço comprado. E agora é esse mexidão da suposta inteligência artificial que a gente diz quem está falando. E aí, é isso que vai resolver por nós o enigma? Ou nós vamos deixar que em nós operem as perguntas? Então, esse é um ponto crucial. Se interrogar e não ter a resposta imediata não é tão ruim. Não é tão ruim. Se dá o tempo. Da mesma maneira, vocês agora não precisam mais disso. Quando, há 12 anos atrás, não achavam que a gente estava exagerando e não tinha as tabelas de pediatria, agora não faltam instruções. Nós estamos vivendo num mundo miserento em que as pessoas querem um manual para viver, né? E o manual é isso, da técnica, da inteligência artificial. Me diga o que eu tenho que fazer, né? Vocês não precisam, só olhem, não faltam tabelas. Mas tem algo que nenhuma tabela diz, que é o seguinte: antes de entregar o celular na mão de uma criança, ou de pegar um celular no meio de uma situação de convívio com o outro, se perguntem no lugar do que esse celular está. Está no lugar de conversar, de contar uma história, de conviver, de ouvir uma música? No lugar do que ele está. Essa é a melhor chance que vocês têm para recuperar aquilo que tem a ver com o alinhavo da vida de vocês. No contexto da vida de vocês, e que nenhuma Alexa vai ter a resposta para isso. Se interroguem no lugar do que isso está. Porque isso reintroduz as nossas próprias causas. Bom. Tinha mais alguém? Olá, boa noite. Como que a gente consegue abrir essas conversas entre famílias, né? A gente tem uma impressão, e até uma verdade absoluta, e hoje a gente vê que não é mais, que são famílias disfuncionais, são crianças disfuncionais, traumatizadas, que têm impacto aí na sociedade, a gente sabe que não é uma verdade, né? E aí a impressão que eu tenho é que as famílias entram muito nessas discussões quando o seu filho é a vítima. Aí ela levanta a luzinha e começa a querer abrir essa discussão. E a gente sabe que nem sempre nossos filhos podem ser vítimas, como podem causar mal a alguém. Ninguém está isento a isso. E como que a gente abre essas discussões entre as famílias, sem necessariamente uma mediação com uma escola, mediação com um profissional, mas de papo de mãe para mãe, de família para família, de colega, que você olha o WhatsApp do filho, você vê informações que não é legal? Será que a outra mãe também está vendo essa mesma informação? A gente abre isso. Acho que a melhor maneira de conversar é aquela que abra mais para lugares não simétricos. Sabe, de mãe para mãe, às vezes é como aquele filme O Jogo da Carnificina. Não sei se vocês viram, né? Que é do Polanski, acho que é esse o nome. Ou seja, como às vezes podem se produzir entre pais
espelhamentos narcísicos onde cada um defende o seu, né? Brincando, mas falando sério, eu digo que um dos nomes do inferno contemporâneo é o WhatsApp de paz. Porque o WhatsApp de paz é o lugar onde às vezes se põe fermento no conflito e se atravessa com preconceitos dos próprios pais, pré-conceitos, ou seja, pré-estabelecimentos de significações, aquilo que precisaria ter um lugar aberto para que as crianças pudessem elaborar no ambiente escolar. E aí fermenta no grupo de pais um mal-estar que se amplifica e que acaba invadindo a escola. Digo, eu não tenho a solução para isso, mas penso que se a gente consegue conversar, não de lugares espelhados, mas de lugares justamente diferentes. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui são lugares diferentes. Tem pais, tem professores, tem eu representando o lugar de um clínico. Teve vezes que eu vim aqui que teve crianças também participando, me lembro da questão que um colocou que foi fantástico. Então, justamente abrir o diálogo nas diferenças, primeiro, me parece que tem mais chances. Segundo, que, o que acontece na série está acontecendo. Não digo o ato horroroso final, apesar de que essas coisas acontecem, mas certamente o cyberbullying, não tem escola onde isso não esteja acontecendo. E é algo crucial para cuidarmos juntos, certamente. Essa semana, uma paciente jovem, que tem um irmão menor adolescente, estava dizendo que o irmão estava muito borocochô pelo cyberbullying que ele tinha sofrido. E que, como muitas pessoas que sofrem bullying, esse menino assim, duvidou muito se falava disso, pelo efeito de represália que isso pudesse ter. E essa minha paciente dizia, eu estou com o coração partido, como é que eu ajudo o meu irmão? E eu disse, olha, pensando com ela, eu disse, olha, tem duas coisas muito importantes que você precisa dizer. Primeiro, o quanto você o ama. Porque é muito importante escutar isso quando alguém está se sentindo só. E que vai se encontrar saída. Segundo, que falar disso com as autoridades, direção da escola, pais, não é só para se defender. É para evitar que se produza uma injustiça. Quando a gente testemunha uma injustiça, seja com a gente mesmo ou com outro, a gente tem que falar com as autoridades. Porque você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso porque hoje é com você e outra hora vai ser com uma pessoa. E a gente não pode deixar passar o que está errado. Essa é uma diferença da cultura narcísica e individualista do, olha, eu vou puxar encrenca para mim, mas não vou calar a boca porque isso está errado. Ou seja, a gente vai fazer o que nos convém ou a gente vai fazer o que é certo? Essa é uma questão central para discutir com todas as crianças. E para o lado daquele que exerceu uma violência, é muito importante a condição de se retratar, de refletir, de se arrepender, de assumir a sua culpa e poder ressignificar a sua posição perante o outro. Porque às vezes esse também pode ser taxado e ficar fixado num lugar onde nunca mais, parece que para sempre. E se a gente está dizendo na infância a gente não está pronto, né? A gente tem que pensar que haja essa possibilidade. Um dos meus pacientes, que é um outro menino que apronta bastante, que se prevalece do ponto fraco do outro, ele me contou, por exemplo, que ele ia ter na semana seguinte na escola dele algo que a escola dele chama como roda restaurativa, que é uma conversa onde
as pessoas, os colegas se reúnem e dizem uma coisa ruim que essa pessoa fez e uma coisa boa. Bom. E ele disse, eu não sei se eu vou aguentar ir nesse dia. E se eu for, eu vou ir de óculos escuro. Eu disse, acho que essa é a pior coisa que você pode fazer. Não, primeiro eu perguntei, não, por quê? Ele disse, não, porque senão os outros vão ver que eu estou chorando. Eu digo, você quer esconder a tua emoção? Você quer esconder a tua emoção no momento em que os outros estão se dando ao trabalho de te dizer que lugar você tem na vida deles e você vai pôr uma máscara? Essa é a pior coisa que você pode fazer. Né? Se você se emocionar, que bom, porque significa que você sentiu isso. E ele disse, não, é que algumas pessoas eu sei o que vão me dizer. Eu disse, talvez tenha outras que você magoou sem saber. Ou talvez algumas quando fale você lembre, olha que importante é poder fazer isso. Porque só tem um jeito de te darem uma outra chance, que é atravessando isso. E é assumindo o que você fez de errado para que você possa ter outro lugar. Então, é aqui que nós vamos tendo essas diferentes instâncias do que é as autoridades da escola, a autoridade dos pais, a autoridade da escola, e só depois uma autoridade tutelar ou judicial, onde algo vai virando um ato legal. Mas nós temos que ir formando pessoas para progressivamente assumirem a responsabilidade dos seus atos perante os outros, de uma maneira não cínica, não porque convém, mas verdadeiramente. E é nesse sentido que os adultos precisam conversar com seus filhos e falar de tudo isso, e falar inclusive das marcas que a gente teve na nossa própria infância. Bom, de situações de preconceito ou de maltrato, quando a gente se calou, quando a gente falou, contar essa história. Porque senão também a criança acha que é só com ela, que o outro não tem nenhuma fragilidade, todo mundo tem a sua fragilidade. Então, essa conversa, ela precisa existir, mas a gente tem que ter o cuidado de não atravessar aquilo que as crianças precisam dizer umas para as outras num espaço mediado pela escola. Porque as crianças, elas tendem muitas vezes a serem mais flexíveis com o outro do que os adultos, porque elas mesmas se sabem informação. Elas dão chance, elas dizem coisas duras, sérias, e ao mesmo tempo estão dispostas a dar uma chance para o outro. Mas são conversas para valer, não são pouca coisa. E é algo, gente, central na formação das próximas gerações. Para a gente poder conviver na alteridade, na diferença, e não tomar o outro como um objeto que eu desumanizo, seja de que lado for. Bom, gente, a gente ficará aqui mais algumas horas, né, Julieta? Acho que essa é uma conversa infinita, a gente pode dizer assim. A gente vai encerrar. Sigamos conversando. E sigamos fazendo perguntas, né? Acho que, Julieta, você deixa isso... acho que é uma questão interessante que você coloca dessas perguntas que a gente precisa se fazer frente à tamanha complexidade, né? E acho que essa construção, no final, você fala do quanto é importante esse espaço do coletivo que é a escola para a gente se construir, né? A gente, as crianças, os adolescentes, nesse processo que você vai falar durante a sua fala, que é da interação com o outro, daquilo que é imponderável, né? Que a gente vai vivendo essas relações, essas reações, e que isso nos constitui, né? Acho que é muito difícil, muito doloroso, às vezes, viver junto com os filhos, questões complexas da relação, mas o quanto é importante atravessar junto com eles, né? E eu acho que é isso, a gente, mais uma vez aqui, estabelece mais uma parceria e vai se criando, se constituindo nessa grande comunidade que acredita e que valoriza essa formação. Eu sempre gosto de dizer que é projeto muito antes do que a gente fala nessa contemplação
contemporaneidade, né, que são, acho que esses últimos 10 anos no mundo da educação, que muito se fala da importância das relações, acho que a Projeto nasce com essa marca. Isso é um valor para a gente, desde a fundação dessa escola. Né? E que isso, que bom que a gente aqui numa noite de quinta-feira, até às 9, estamos podendo discutir isso, porque a gente acredita que isso é determinante, para além do conhecimento, que é algo fundamental da escola, o aprender a estar nesse coletivo também é inegociável, né? Então que a gente siga juntos, se ajudando, se perguntando e podendo apoiar uns aos outros nesse processo de formação. Tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Eu queria que vocês, acho que usar esse lugar aí que a Julieta, eu perdi o nome que ela falou, mas dos grupos do WhatsApp. São o que, Julieta? Você disse? Um dos nomes do inferno contemporâneo. Um dos nomes do inferno contemporâneo. Mas que a gente usasse esse espaço também para divulgar, né? Eu acho que essa é a gente fez um convite para toda a nossa comunidade de educação infantil até o terceiro ensino médio. E eu acho que a gente precisa fazer ecoar essa conversa, acho que esse é um caminho bom. Então, acho que fomentem essa boa discussão lá no grupo, no sentido de a gente tem a filmagem, a gente pode compartilhar, mas que a gente possa ir abrindo esse espaço, nessa escuta aqui, dessas boas provocações que a Julieta traz pra gente. É uma provocação, tá? Isso, É uma provocação, uma brincadeira para a gente poder rir um pouco disso também. Gostei também que você falou que precisa aprender um pouco das nossas mazelas, dos nossos fracassos. Gente, boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite.